Fico muito feliz por você ter nos encontrado. Seja bem-vindo. Nos ajude deixando o seu joinha e se inscrevendo no canal. Conteúdo. Introdução. Anatomia de um milagre. Princípio 1. A área da fé. Princípio 2. O autor da fé. Princípio 3. A atitude da fé. Princípio 4. A ação da fé. Princípio 5. A afirmação da fé. Princípio 6. A realização da fé. Introdução. Graças a Deus estamos vivendo em uma época de milagres. Infelizmente, alguns cristãos não estão cientes do poder de Deus que está disponível para nós como crentes. A J. Gordon, um teólogo, declarou certa vez: a igreja está perdendo o controle sobre o sobrenatural. Muitas vezes, tudo o que vemos é uma manifestação da carne e uma ênfase na habilidade do homem, o que o homem aprendeu. No entanto, há algo clamando em cada crente hoje. Quero ver um milagre. Eu quero ver o sobrenatural. A igreja está em descompasso com Deus? Será que negligenciamos seus caminhos divinos? Deus está esperando que o crente assuma sua responsabilidade, seja obediente à sua voz e ajude a liberar o poder milagroso de Deus. Quando chegamos ao lugar onde seguimos o que Deus diz, quando Ele diz, os milagres se tornarão um modo de vida. Anatomia de um milagre. A chave para receber um milagre de Deus se encontra no 2º capítulo do Evangelho de João, em uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia, a transformação da água em vinho. Você deve ter o versículo 5 sublinhado em sua Bíblia. Ele diz: sua mãe diz aos servos: tudo o que ele vos disser, fazei-o. Este é o primeiro milagre que Jesus realizou de que sabemos. Não foi um olho cego que ele abriu. Não foi um homem doente que ele curou. Aconteceu quando ele foi convidado para um casamento. Há algo mais significativo nesta história do que aquilo que sempre nos foi ensinado. Este evento não foi apenas para Jesus colocar sua aprovação na instituição do casamento. Acredito que há uma verdade mais profunda que Jesus está tentando transmitir a todos em sua igreja. Ele quer que vejamos que a união da fé pessoal com Cristo produz o poder de Deus para realizar um milagre. Você tem algo a ver com isso como indivíduo. Não coloque tudo nas mãos de Deus. Muitas vezes dizemos: creio que Deus fará isso em seu próprio tempo, e ignoramos totalmente o fato de que Deus está esperando que façamos algo. Há uma responsabilidade humana que deve ceder à soberania divina de Deus para produzir um milagre. Mas há algo que você tem que fazer. Graças a Deus estamos vivendo em uma época de milagres. Quando vou à igreja, quero ver uma demonstração do poder de Deus. A Bíblia diz que Deus é um espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. João 4:24. Paulo, escrevendo no 2º livro de Timóteo, disse que a igreja tinha aparência de piedade, mas negava o poder de Deus. Ele disse para se afastar de tais práticas. Talvez você tenha participado de uma igreja fria, morta e formal que oferece apenas uma forma, uma cerimônia e um ritual. Deus disse para se afastar dele. Já é tempo de a igreja produzir o sobrenatural e o milagroso. O operador de milagres. Você não está servindo a um Cristo morto, mas a um Salvador ressurreto. Alguns ainda tentam mantê-lo na cruz, mas quero que você saiba que Jesus saiu dessa cruz. Eles o colocaram em uma sepultura, mas ele saiu da sepultura. Jesus está vivo. Ele é o mesmo hoje como era ontem, e ainda está realizando milagres. Hebreus 2:1-4 diz: portanto, devemos dar mais atenção às coisas que ouvimos, para que a qualquer momento não as deixemos escapar. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos, se negligenciarmos tão grande salvação, que a princípio começou a ser falado pelo Senhor e foi confirmado a nós por aqueles que ouviram, Deus também lhes dando testemunho, com sinais e prodígios, e com vários milagres, e dons do Espírito Santo, segundo a sua própria vontade? Deus é o Deus do milagroso. Este evangelho que pregamos são boas novas sobre o sobrenatural. É um evangelho de poder. Quando prego, quero ver Deus se mover de uma maneira milagrosa, onde as pessoas possam receber o que procuram. Aleluia! Em João, capítulo 3, Nicodemos, referindo-se às bodas de Caná, disse: ninguém pode fazer estes milagres se Deus não estiver com ele. O ministério de Jesus foi marcado por milagres. Ele é o operador de milagres, e ele está vivo hoje mostrando sinais e maravilhas e milagres. Ele é o mesmo hoje como era ontem. Aleluia! Existem 16 milagres de cura registrados nos evangelhos,
milagres que o próprio Jesus realizou. 3 pessoas ressurgiram dentre os mortos, sem contar sua própria ressurreição. 3 exorcismos onde ele expulsou o demônio das pessoas. 6 milagres sobre as forças da natureza. Estou falando de um operador de milagres. No entanto, tudo o que estamos fazendo hoje é brincar de igreja, tendo uma forma, uma cerimônia e um ritual. Eu declaro a você que meu Deus não está morto. Meu Deus está vivo. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje, e ele será o mesmo amanhã. Ele é um Deus do miraculoso e do sobrenatural. Você deve fazer sua parte. Jesus transformou a água em vinho. Foi o início de seus milagres. Mas tinha que haver uma associação, uma cooperação, Cristo com as pessoas. Tudo o que ele disser a você, faça. Deus quer que você coopere com ele, seja obediente para fazer o que ele lhe diz para fazer, e então você verá milagres acontecerem. Quando o pregador diz, levante-se e ande. Levante-se e comece a andar e você terá o seu milagre. Nós somos a igreja. Senhor, quando o Senhor estiver pronto para distribuir um milagre, eu o receberei. Com essa atitude, você morrerá esperando. Você não está esperando em Deus. Deus está esperando em você. Eu estava pregando na Filadélfia um ano, onde 6 pessoas em cadeiras de rodas estavam alinhadas na primeira fila, apenas ouvindo meu sermão. Eles não andavam há cerca de 12 anos, e enquanto eu pregava, Deus começou a fazer milagres. Eu nem mesmo impus as mãos sobre essas pessoas e orei por elas. Ele chegou antes de mim. 5 deles se levantaram e começaram a correr. Eu não estava preocupado com aqueles 5. Estava atrás daquele que ainda estava na cadeira de rodas. Corri até ele e disse, levante-se. Ele disse, eu não posso andar. Eu disse, sem brincadeira. Agora levante-se em nome de Jesus. Oh, disse ele, os médicos disseram que eu nunca mais voltaria a andar. Aqui, 5 homens sentados ao lado dele se levantaram de suas cadeiras de rodas e ele ainda está sentado na dele. Eu queria que ele se levantasse. Eu me abaixei e puxei-o para fora da coisa. Eu disse novamente, saia disso. Ele se levantou e disse, uau, não faço isso há anos. Eu sou um homem. Os homens não podem fazer milagres. Deus realiza milagres, mas ele está procurando a responsabilidade humana, mesclada com sua palavra, para produzir poder milagroso. Tudo o que ele disser a você, faça. Não hesite. Seja obediente a ele. 6 princípios para receber um milagre. Ao examinarmos os ensinamentos de Jesus, descobrimos que há 6 princípios que ele estabelece sobre como ver um milagre. Essas condições estão sempre presentes quando o poder milagroso de Deus se manifesta. Princípio 1. A área da fé onde a fé funciona? O primeiro princípio do milagre é que devemos identificar a área onde um milagre é necessário e, portanto, possível. Esta é a área da fé. O segundo capítulo de João nos diz que não sobrou vinho nas bodas de Caná. Essa era a área da fé. Alguém pode dizer, o médico desistiu de mim. Oh, aleluia! Já era a hora. Essa é a área de fé deles. Suponha que uma mulher diga, meu marido me disse que vai embora. Essa não é a área da fé. Mas quando ela diz, ele se foi, então ela também pode dizer, oh, agora Deus vai se mover. É quando a fé se move. Esta é a área da fé. Contanto que tivessem vinho na festa de casamento, Jesus não precisava fazer um milagre. Mas quando eles saíram, ele disse, agora, observe e veja o que vou fazer. Alguém pode dizer, tudo que me resta é $1. É melhor eu me agarrar a isso. Isso é pensamento errado. Eles nunca conseguirão nada se não o soltarem. Eles têm que ser reduzidos a um mínimo irredutível até que pareça que não tem nada. Então, quando suas costas estão contra a parede, eles estão no lugar onde a fé começa a se mover e o sobrenatural assume o controle. Então Deus fará um milagre. A Bíblia diz que não havia vinho em Caná. Eles alcançaram o lugar da frustração, o lugar onde a fé começa. Eles devem ser reduzidos a um mínimo irredutível até parecer que não tem nada. Então, quando suas costas estão contra a parede, eles estão no lugar onde a fé começa a se mover e o sobrenatural assume o controle. Então Deus fará um milagre. A Bíblia diz que não havia vinho em Caná. Eles alcançaram o lugar da frustração, o lugar onde a fé começa. Nenhum outro lugar para ir. Talvez você esteja nesse ponto de frustração. Jesus conheceu pessoas que estavam neste lugar, frustradas, sem vinho, não sobrou nada. Por toda a palavra de Deus há exemplos disso. Quando você está à beira do limite natural, você alcançou o lugar da intervenção divina. Quando não há mais esperança, Deus diz,
Agora é hora de eu intervir. Eu quero encorajar você. Eu não me importo com o que os médicos lhe disseram. Não acredite no relatório deles. Há apenas um relatório para acreditar. Deus disse em Isaías 53:1, quem acreditou em nossa palavra? E para quem é o braço do Senhor revelou? Qual é o relatório? Ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5 estamos curados. Isso é o que eu acredito. Essa é a única mensagem em que acredito. É o único relatório em que acredito. Que todo homem seja um mentiroso. Que todo demônio seja um mentiroso. Mas que Deus seja verdadeiro. Se ele disse, ele fará. E se ele falou, ele fará acontecer. Colocando de volta o que foi levado. 1 Samuel 30 fala sobre Davi em Ziclag. Ele e seus soldados voltaram para casa e descobriram que tudo havia sumido. Sua esposa, tudo. Davi era um homem de Deus, mas se desviou. Eu acredito que só o bem deve seguir o povo de Deus, mas aqui está tudo bagunçado. Ele voltou e toda a sua família e todos os entes queridos de seus soldados se foram. Os amalequitas destruíram a cidade, quero dizer, eles estupraram a vila inteira. Davi não apenas teve que lidar com isso, mas seus seguidores queriam apedrejá-lo por permitir que isso acontecesse. Então Davi encontrou um sacerdote, e ele disse ao sacerdote, é hora de buscar o Senhor. Davi orou, Senhor, estou em menor número, quer que eu vá buscá-los? E Deus disse, vá buscá-los e você recuperará tudo que foi levado. Ah, eu amo isso. Me ouça, amado. Não me importa o que o diabo roubou de você, Deus vai deixar você recuperar tudo. Isso não é uma boa notícia? Alguém pode dizer, ah, se eu pudesse ter ouvido isso 3 anos atrás, antes de fazer a operação. Bem, nunca é tarde demais com Deus. Ele vai colocar de volta o que os médicos tiraram. Uma senhora veio a um de meus serviços que havia feito uma esterectomia e todos os seus órgãos femininos haviam sido removidos. Ela me ouviu pregar uma noite e se aproximou para orar. Ela disse, imponha suas mãos sobre mim. Peça a Deus para colocar de volta o que o médico tirou. Eu quero um bebê. Eu impus as mãos sobre ela e disse, em nome de Jesus, eu ordeno que você dê à luz uma criança em 9 meses. Isso está cortando perto. Ah, vai deixar você recuperar tudo. Isso não é uma boa notícia? Alguém pode dizer, ah, se eu pudesse ter ouvido isso 3 anos atrás, antes de fazer a operação. Bem, nunca é tarde demais com Deus. Ele vai colocar de volta o que os médicos tiraram. 1 ano depois, ela passou pela fila de oração, segurou o bebê na minha frente e disse, aqui está ele. Deus colocou de volta o que os médicos retiraram. Deus nunca é tarde demais. Quero encorajá-lo. Deus é um Deus do miraculoso e do sobrenatural. Ele só quer um pouco de cooperação de sua parte. Ele só quer que você acredite. Em Marcos 5, há a história de uma pequena mulher que gastou tudo o que tinha. Ela finalmente chegou na área da fé. Oh, graças a Deus, ela gastou tudo. Veja, ninguém disse nada quando ela gastou tudo com médicos. Mas se ela tivesse dado tudo a um pregador, todo o inferno teria explodido. A Bíblia diz que esta pequena mulher gastou tudo o que tinha, e nada melhorou, mas piorou. Versos 26. Ela foi até onde Jesus estava e disse, ele não precisa impor as mãos sobre mim. Apenas deixe-me chegar perto o suficiente de onde ele está, e deixe-me tocar a bainha de sua roupa. Você está me seguindo? Ela passou por aquela multidão até que de repente ela viu aquela túnica branca, pedaço dele, e Jesus parou instantaneamente. Ele ficou lá e disse, quem me tocou? Os discípulos responderam, o que você quer dizer com quem tocou em você? Todos eles têm as mãos em ti. E Jesus disse, eu sei, mas alguém me tocou com fé. Ó, aleluia! Ela sentiu isso em seu corpo. Ela foi curada de sua praga. Você não tem que ter alguém lhe dizendo que você está curado quando o poder de Deus entrar em seu corpo. Posição para o milagre. Olhe para João 20:19. Ó, eu gosto deste. Então, no mesmo dia, à tarde, o primeiro dia da semana, quando as portas estavam fechadas onde os discípulos estavam reunidos por medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio. Ele veio quando toda a esperança se foi. É quando ele vem. Esta é a área da fé. Nenhuma esperança resta. As portas sendo fechadas, na hora da noite, o momento mais sombrio de sua vida.
Muitos de vocês estão lá agora. Você pode dizer, irmão Sanchamba, você não sabe o que estou passando. Seque essas lágrimas, amado. Você está na área da fé. Você está pronto para um milagre. Mas você não sabe o que o médico disse. Eu não tenho que saber o que o médico disse. Eu só sei o que Deus disse. Estou falando sobre milagres. Volte para João 2 horas e 5 minutos. Tudo o que ele disser a vocês, façam. Este é o primeiro princípio. Chegando à área da fé, você deve se identificar com ele. Princípio 2. O autor da fé agora. Olhe para o segundo princípio. Conheça o autor da fé. Você não pode perder quando conhece o autor. Você quer descobrir quem é o autor da fé? João 2 horas e 5 minutos diz que a mãe de Jesus estava no casamento. Estou tentando dizer que Maria é a autora da fé? Você pensaria assim pelo que a igreja está dizendo hoje. Não, não, não. 1000 vezes, não. Maria não é a autora da fé. Foi Maria quem disse. Tudo o que ele dizer a vocês, façam. Graças a Deus por Maria, que teve o bom senso de apontar as pessoas para aquele que é o autor da fé. Jesus é a resposta. Jesus é o caminho. Graças a Deus por Maria que deu à luz aquele homem. Mas Jesus é o autor da fé. Hebreus 12:2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se você vai conseguir um milagre, tire os olhos de Buda. Tire os olhos de Mohammed. Tire os olhos da religião. Tire os olhos de Maria. E coloque seus olhos em Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o autor da fé. É perigoso seguir um homem. Se você seguir um homem, acabará como aquelas centenas de pessoas na Guiana. Seguir um homem como Jim Jones o levará ao inferno. Da mesma forma, você não tem o direito de seguir um evangelista. Você não tem o direito de seguir um pastor ou mesmo uma igreja. Coloque seus olhos em Jesus Cristo, que é o autor e consumador de sua fé. Você põe os olhos em um homem e fica desiludido. O homem vai falhar com você. O homem vai te decepcionar. O homem irá desapontá-lo, mas Jesus Cristo nunca irá desapontá-lo porque ele é o autor da sua fé. Jesus é o objeto de nossa adoração. O caminho para um milagre é Jesus. Você se lembra quando Jesus veio para seus discípulos, andando sobre as águas? Ele lhes disse, entrem em um barco e vão para o outro lado. Você já ficou com medo na igreja? Não. Você se senta naqueles assentos acolchoados, recebe uma canção de ninar para dormir. Você sabe o que vai acontecer antes que aconteça. Se Jesus tivesse vindo até os discípulos em um barco, eles teriam apenas sentado lá e ido dormir. Mas ele veio de uma maneira diferente. Ele veio andando sobre a água. Os discípulos disseram, olha, é o fantasma dele. Eles já o tinham morto. Assim como a igreja, eles estão sempre dizendo que Deus está morto. Um deles disse, não é ele, ninguém pode andar sobre as águas. Sim, era ele. Pedro disse, espere, companheiros. Eu conheço uma maneira infalível de saber se é ele ou não. Ei, Senhor Jesus. Ei, é você aí fora. Eu gosto do velho Peter. Ele disse, Senhor, se és tu, diz-me para ir lá onde tu estás. Jesus disse, vem. Uma palavra. Pedro não hesitou. Ele tirou aqueles tamanho 12 grandes do barco e os colocou na água. E ele andou sobre as águas. Foi um milagre. Pedro andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas. Pedro estava unindo sua própria responsabilidade humana com a palavra de Jesus Cristo e isso produziu um milagre. Alguém diz, sim, mas ele afundou. Para afundar você tem que estar no topo. Ele andou sobre a água. E contanto que Pedro tivesse seus olhos no autor da fé, ele o faria. Tenho que estar no topo. Ele andou sobre a água. E contanto que Pedro tivesse seus olhos no autor da fé, ele o faria. Tenho que estar no topo. Ele andou sobre a água. E contanto que Pedro tivesse seus olhos no autor da fé, ele o faria. Não se distraia no momento em que Pedro desviou os olhos de Jesus, ele viu as ondas, o vento e o mar furioso. Ele se distraiu. Assim como quando você diz, Jesus é meu curador, e então sente uma dor perto da quinta costela do lado esquerdo. Você sabe o que eu quero dizer. Enquanto ele tivesse os olhos em Jesus, o milagre era certo. Mas no momento em que ele se distraiu, o medo, a dúvida e a incredulidade se instalaram. Jesus disse, ó, homem de pouca fé, por que você duvidou? Com quem ele está falando? Peter, o grande pescador. Ele duvidou de Jesus. Todos nós sabemos o que é duvidar de Jesus.
Ele disse: ó, homens de pouca fé. Bem, pelo menos Peter tinha um pouco de fé. Se ele tinha um pouco de fé, quanto tinham os outros meninos dentro do barco? Pelo menos Peter molhou os pés. Você está brincando de igreja se você está no barco. Saia do barco e aprenda a confiar em Deus. Jesus é o autor da fé. Hoje é o seu dia para um milagre. Mas há uma parte que você tem que desempenhar. O poder milagroso de Deus cura. Nunca vou esquecer um casal que conheci no oeste da Pensilvânia. A esposa estava grávida e o marido, um mineiro de carvão, decidiu que queria estar na sala de parto para este parto. Eles tiveram outros 2 filhos. Este foi o terceiro deles. Quando chegou a hora do parto daquela mulher, começaram os problemas. Era a hora do parto, mas o bebê não vinha. A médica, uma mulher, entrou em pânico. Ela disse ao marido: empurre a barriga de sua esposa para baixo, force o bebê para fora. Agora o marido estava ficando preocupado. Mas ele fez o que o médico lhe disse para fazer e empurrou até que o bebê disparou, passou direto pelas mãos do médico e caiu no chão. A esposa do homem deu à luz um menino. Vários defeitos congênitos foram imediatamente visíveis. O cordão umbilical aparentemente tinha sido enrolado em volta do bebê, e nasceu com espinha bífida, uma doença incurável na qual a espinha se forma fora do corpo. Ambos os pés da criança foram virados para cima e encaixados em seus tornozelos. No meio de toda a comoção, o médico pegou apressadamente aquele bebê, bateu com o olho na maçaneta de uma mesa e arrancou o olho da órbita. O bebê começou a ficar preto e azul. O médico recolheu a criança e desta vez bateu com a cabeça na mesa, abrindo um buraco no crânio, danificando o cérebro até que sangue e líquido escorressem. O bebê nascerá hidrocefálico, com cabeça d'água. Esse homem me contou tudo isso pessoalmente. Agora, não julgue mal o homem, mas ele disse que queria matar aquele médico quando viu a condição em que seu bebê estava. Este homem foi salvo e cheio do Espírito Santo. E mesmo assim ele queria matar. Ele começou a gritar com o médico. Então Jesus apareceu a ele naquela sala de parto e disse: filho, não posso fazer nada por você se você agir assim. O homem virou-se para aquele médico e disse: desculpe-me pela maneira como falei com você. Por favor, me perdoe. Não vou processar você. Jesus me disse que vai fazer um milagre e curar meu bebê. O médico disse: oh, não, seu bebê não vai viver. Oh, exclamou ele. O diabo é um mentiroso. Jesus me disse que meu bebê vai viver. Ela disse: se esse bebê viver, ele será um vegetal pelo resto de sua vida. O homem quase gritou: não acredito nesse relatório. Deus fará um milagre. Aquele bebê tinha 3 ou 4 meses de idade e o homem e sua esposa foram ao banco e pediram dinheiro emprestado para 2 passagens de avião de Pittsburgh para Atlanta. Eu estava realizando uma reunião em Atlanta, Geórgia, em o Georgia World Congress Center. O homem trouxe aquele bebê para a oração. Eu não conhecia o homem desde Adão. Ele trouxe aquele bebezinho para mim, ainda severamente deformado e doente, um bebê com cabeça d'água, aleijado, tubos pendurados para fora dele, sua coluna exposta nas costas. Ele ficou totalmente paralisado. Nunca vi nada igual na minha vida. De repente, senti a unção de Deus. Peguei aquele bebê antes mesmo de começar a pregar. Mantive-o em meus braços por 20 minutos apenas andando de um lado para o outro na plataforma. Eu tinha todas as pessoas de pé. E eu sentia a unção sobre mim enquanto colocava. Eu tinha todas as pessoas de pé. E eu sentia a unção sobre mim enquanto colocava. Eu tinha todas as pessoas de pé. E eu sentia a unção sobre mim enquanto colocava o bebê de volta no colo daquele irmão. Eu disse: irmão, Deus curou seu bebê. Mas não havia sinal disso. A cabeça ainda era grande. Os defeitos ainda estavam lá. Um olhar perplexo surgiu no rosto deste homem. Eu podia ver o olhar desapontado em seus olhos. Mas ele voltou para casa com seu bebê e o levou de volta ao hospital para ser examinado. Depois que outro médico examinou a criança, ele disse: você não deveria ter tirado esse bebê do hospital. Ele está pior. Mas, doutor, disse o pai, o pregador disse que ele foi curado. O médico disparou. Então ele deve ser um pregador maluco. E o pai, bem baixinho, disse: foi o que eu pensei. Nada como ser honesto, né? Então, ele voltou a trabalhar na mina de carvão. Enquanto ele estava lá, Jesus apareceu a ele e disse: filho, por que você está duvidando de mim? Assim como ele disse a Pedro. Jesus disse: eu curei seu bebê. Bem, aquele pai imediatamente jogou sua pá e picareta no chão. Ele saiu daquela mina e se dirigiu para o telefone.
Ele ligou para sua esposa e disse: querido, Jesus apareceu para mim e disse que nosso bebê está curado. Sua esposa estava chorando e ela disse a ele: querido, o senhor também veio a mim, bem na sala de jantar casa. Ele me disse que o bebê está curado e não precisamos mais de médico. Não precisamos de hospitais ou operações porque ele curou completamente nosso bebê. Sua esposa deu as mãos e começou a agradecer a Deus. O bebê estava sentado em uma cadeira alta ao lado deles. Eles louvaram a Deus com cada pedaço de fôlego que tinham. Quando eles abriram os olhos, sentado na frente deles estava uma criança perfeitamente normal, cabeça de tamanho perfeito, joelhos e pés e tudo que uma criança normal teria. A pele agora cobria a abertura das costas e ele era o bebê mais lindo. Mas foi preciso que o homem cooperasse com o autor da fé para que esse milagre acontecesse. Princípio 3. A atitude de fé. Quero que você saiba que João 2 horas e 5 minutos é um gatilho para a fé. Tudo que ele disser a você, faça. Este é o cerne da fé. Deus está procurando obediência. Você me mostra um homem ou uma mulher com fé, e eu lhe mostrarei um homem e uma mulher que sabe como obedecer a Deus. Tudo que ele disser a você, faça. Esta é a atitude correta, a atitude de fé. O que você recebe de Deus depende muito da sua atitude. Sempre colocamos a responsabilidade em Deus e dizemos: bem, quando ele estiver pronto, ele passará por onde eu moro. Mas eu lhe digo que ele está pronto há quase 2000 anos, e você terá que mudar sua atitude para receber um milagre de Deus. A atitude de fé requer iniciativa pessoal de nossa parte. A Bíblia diz que antes de Jesus realizar aquele primeiro milagre, ele foi chamado. Ver João 2:2. Lembre-se disso. Ele não vai forçar ninguém. Você é quem vai ter que iniciar seus pedidos. É a mesma coisa com a salvação. Jesus Cristo nunca virá à sua casa a menos que você faça um convite primeiro. Ele disse: aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Ele vem apenas por convite. O convite que você faz a Jesus deve ser de sua iniciativa pessoal e expressar seu desejo pessoal. A Escritura diz que os convidados da festa de casamento queriam vinho. Eles não tinham vinho e foram buscar. Bem, quanto você quer algo de Deus? O quanto você quer ser curado? O quanto você quer ser entregue e posto em liberdade? O quanto você realmente quer isso? Deus quer que você tenha desejos como Davi teve. Davi disse: assim como o coração suspira pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42:1. Eu gosto disso sobre David. Muitas pessoas estão brincando de igreja hoje. Eles dizem: bem, se ele vier, tudo bem, agora é hora de orar. Quantos de vocês têm um pedido não dito? E todas as mãos se levantam. Toda vez que você vai à igreja, ele diz: quantos de vocês têm um pedido não dito? Tem sido a mesma coisa por 10 anos. Você sabe por que não foi respondido? Não foi dito. Você não pediu. Por que não perguntou? Tiago 4:2. Diga a ele o que você quer. Não esconda isso. Deus sabe do que você precisa, mas ele quer que você o deseje. Ele quer que você o peça. Ele disse: pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Visão para cegos. Quando falo sobre isso, a atitude de fé, não posso deixar de falar sobre o velho cego Bartimeu. Ver Marcos 10. Alguém lhe disse: se um homem com o nome de Jesus vier à cidade, vá até ele. Ele é um curador de cegos. Eu o vi colocar lodo nos olhos de outro cego e então ele disse para ele ir se lavar. Quando ele obedeceu, ele voltou vendo. Bartimeu disse: qual é o nome dele? Jesus, foi a resposta. Jesus, você tem certeza agora? Perguntou Bartimeu. Esse é o nome do homem. Se ele vier à cidade, vá até ele. Você percebe o que isso deve ter feito ao coração de Bartimeu e à sua oração? Eu posso apenas ouvi-lo. Vamos Jesus, venha para minha cidade. Gastei uma fortuna e ainda não consigo ver. Por favor, venha para minha cidade. De repente, aqui está ele. Bartimeu está à beira da estrada pedindo esmola. Essa é a única atividade que ele conhece. Quando as pessoas começaram a passar por ele, correndo para o centro da cidade, Bartimeu disse: quem é? Quem é? Por que todo mundo está correndo? Quem é? Ele estende a mão e agarra o casaco de um homem e diz: quem veio à nossa cidade? O homem responde: um homem chamado Jesus está passando. Sua atitude não foi: bem, vou sentar aqui e esperar até que ele venha.
assim como o pessoal da igreja. Não Bartimeu. Ele lança sua voz na direção da multidão barulhenta e começa a gritar: Ei, Jesus, aqui, cara, tenha misericórdia de mim. Isso é desejo. Mas Jesus continua andando. Isso não o impede. Todas aquelas pessoas ao redor de Bartimeu começaram a abafá-lo, dizendo: Cale-se, cara, aqui está uma moeda. Sente-se aí e implore. Mas Bartimeu joga fora aquela lata e grita: Quem você acha que é cego por aqui, cara? A Bíblia diz que ele começou a gritar cada vez mais alto. Eu posso apenas vê-lo, pulando para cima e para baixo. Ei, Jesus, aqui, tenha misericórdia de mim. O quanto você quer a atenção de Jesus? Você se senta aí e brinca de patty cake na igreja e diz: Vem aqui, Senhor. Vem aqui. Mas Bartimeu pulava para cima e para baixo. E eu gosto disso. A Bíblia diz: Jesus ficou parado. Ele diz a seus discípulos: Vá buscá-lo e traga-o para mim. Os discípulos correram até Bartimeu e disseram: Tenha bom ânimo. O Senhor acabou de chamá-lo. Você esteve cego no último dia. Quando você vier diante dele, você verá por causa de seu desejo pessoal. Princípio 4. A ação da fé não basta que tenhamos uma iniciativa e um desejo pessoal. Ele também exige obediência. Obediência pessoal. Esta é a ação da fé. Tudo o que ele disser a você, faça. A coisa mais importante em sua vida é ser obediente. Não estou falando sobre ser obediente às regras e regulamentos da igreja. Estou falando sobre ser obediente ao que quer que seja o assim diz o Senhor. Maria, a mãe de Jesus, reconheceu isso e disse: Tudo o que ele te disser, faça-o, e você verá um milagre em sua vida. Deus exige obediência pessoal de todos. Se você estiver disposto e obediente, desfrutará das bênçãos de Deus. Deus não está apenas preocupado com uma atitude adequada, mas também com uma ação apropriada. Veja o versículo 7. Jesus disse a eles: Enche os potes de água com água. E eles os encheram até a borda. Ação. Eu chamo isso de ação da fé. Não basta ter a atitude certa, mas você tem que se levantar e começar a colocar os pés naquela coisa. Dê um passo à frente em sua palavra. Ele está te procurando para fazer algum tipo de ação. Se você quer um milagre, você tem que seguir o que ele diz. Jesus disse aos servos: Encham a lata. Vocês não podem ouvi-los dizer: Não, Senhor, não estamos sem água, estamos sem vinho. Você pode entrar em uma discussão com Deus quando precisar alguma coisa, mas você precisa fazer exatamente o que ele lhe diz para fazer, mesmo que pareça loucura. Dê um passo à frente em sua palavra. Ele está te procurando para fazer algum tipo de ação. Se você quer um milagre, você tem que seguir o que ele diz. Jesus disse aos servos: Encham a lata. Vocês não podem ouvi-los dizer: Não, Senhor, não estamos sem água, estamos sem vinho. Você pode entrar em uma discussão com Deus quando precisar alguma coisa, mas você precisa fazer exatamente o que ele lhe diz para fazer, mesmo que pareça loucura. Dê um passo à frente em sua palavra. Ele está te procurando para fazer algum tipo de ação. Se você quer um milagre, você tem que seguir o que ele diz. Jesus disse aos servos: Encham a lata. Vocês não podem ouvi-los dizer: Não, Senhor, não estamos sem água, estamos sem vinho. Soltando os cativos, uma mulher veio até mim durante uma cruzada na Filadélfia, alguns anos atrás, e trouxe-me alguns doces. Quando ela colocou na minha mão, eu agradeci por isso. Eu disse: Obrigado. Adoro doces. Ela disse: Isso não é para você. Mas, eu disse: Você me deu. E ela respondeu: Eu só quero que você o use. Eu disse: Usar doces? Use. Ela exclamou. Eu disse: Não vou usar nada além de roupas. Você usa panos de oração? Ela retrucou. Eu disse: Eu sei. Paulo usava panos de oração, mas não consigo encontrar nada na Bíblia onde alguém tenha usado doces. Eu não estou usando nenhum doce. Agora você se cale e me escute, ela disse enquanto apontava um dedo na minha cara. Você vai usá-lo. Essas mulheres podem ser obstinadas. Quando metem algo na cabeça, não deixam ninguém roubar a sua fé. Irmão Sanchamba, tem uma irmã que passou 30 anos em uma instituição para loucos em Baltimore, Maryland. Ela é mentalmente louca. Eu disse a ela para pegar meu lenço e mandá-lo para sua irmã. Mas eu não quero seu lenço, disse ela. Eu disse a ela para pegar um dos meus panos de oração. Isso não vai funcionar porque minha irmã nunca iria receber. Os trabalhadores censuram sua correspondência. Quando eles veem aqueles panos, eles sabem para que servem e os colocam na cesta de lixo. Eu ouvi você pregar que não é o pano que cura, é o que está por trás dele, é a fé. Eu disse:
está certo, mas não estou usando nenhum doce. Ela disse, passei o fim de semana lá visitando minha irmã e as autoridades do hospital disse que eu poderia mandar doces para minha irmã. Agora, você e eu vamos enganar o diabo. Se o poder de Deus pode ir com pano, o poder de Deus pode ir com doces. Você sabe o que eu disse então? Dê-me o doce. Coloquei aquele doce no meu quadril e fui pregar. Quando terminei, coloquei na mão dela e disse a ela para enviá-lo para sua irmã. 6 meses depois, eu estava de volta àquela cidade, pregando. Eu estava recebendo uma oferta como recebo em todas as cruzadas, e as pessoas estavam se apresentando. Nem sempre me lembro do rosto de todos. Alguns de vocês podem. Mas esta pequena senhora se aproximou, colocou sua oferta na cesta e disse, louvado seja o Senhor, irmão Sanchamba. Eu sorri e disse, louvado seja o Senhor, mãe. Esta é minha irmã, disse ela. Eu disse, oi, irmã. Fico feliz em tê-la na igreja. Ela repetiu, irmão Sanchamba, eu disse que está é minha irmã. Então larguei o balde, peguei-a pela mão e disse, oi, irmã, que bom ter você aqui esta noite. Quando ela viu que eu estava tão indiferente com tudo isso, ela perguntou, irmão Sanchamba, você não sabe quem eu sou? Não, senhora, eu não. Respondi, fui eu quem te deu o doce para vestir. Ela continuou, esta é minha irmã. Ela não está mais no hospício. Oi, esta é a ação da fé. E aqui estou eu, um pregador do Evangelho, tentando impedir aquela mulher de receber um milagre. Mandei todos de volta para seus lugares. Eu queria ouvir esse testemunho. E digo-vos que emocionou a minha alma. A irmã disse que não sabia o que tinha acontecido porque ela era louca. Mas quando ela mordeu aquele doce, ela mordeu o poder de Deus, e os demônios saíram dela. Ela estava em seu juízo perfeito depois de ficar louca por 30 anos e ser escrava do diabo. Em um instante, Deus a libertou e libertou porque ela tinha uma irmã que acreditava em um milagre. Como isso aconteceu? Perguntei. A mulher respondeu, 15 ou 16 dias depois que minha irmã ganhou o doce, recebi um telefonema da instituição. Disseram-me para ir buscar minha irmã. Foi tudo o que disseram. Irmã, você a teve por 30 anos e acabou de me ligar e dizer, venha buscá-la. Ela está morta? Disseram-me que ela não estava morta. Bem, então, eu disse, o que há de errado com ela? Eles não sabiam. Eles eram meio loucos. Eles a examinaram por 15 dias, chamaram todos os médicos que conheciam, mas não sabiam o que estava acontecendo. Essa menina agora é membro da igreja de meu cunhado em Filadélfia, Pensilvânia, mente, trabalhando 40 horas por semana. Porque alguém colocou sua fé para trabalhar e acreditou em Deus por um milagre. Perguntei àquela mulher, quando você foi lá buscar sua irmã, você disse ao médico que eu tinha trabalhando 40 horas por semana porque alguém colocou sua fé para trabalhar e acreditou em Deus para um milagre. Perguntei àquela mulher, quando você foi lá buscar sua irmã, você disse ao médico que eu tinha usado aquele doce na minha trabalhando 40 horas por semana porque alguém colocou sua fé para trabalhar e acreditou em Deus para um milagre. Perguntei àquela mulher, quando você foi lá buscar sua irmã, você disse ao médico que eu tinha usado aquele doce na minha corpo. Ela exclamou, você quer que ele me coloque lá dentro? Você não conta tudo para a turma do diabo, porque eles não entendem. Acabamos de sair de lá. Sabíamos que não era o doce. Só Deus pode curar uma mente doente. Só Deus pode curar um corpo. Só Deus pode juntar uma família novamente. Meu Jesus, Ele é um milagreiro. E tudo o que Ele está procurando é um pouco de fé em ação. A fé é um fato, mas o fato também é um ato. Jesus sempre disse, levante-se, pegue sua cama e ande. Algumas das pessoas pelas quais Ele orou, Ele nunca tocou. Quando o Senhor lhe diz para fazer algo, Ele lhe dará a capacidade de fazê-lo. Talvez você não possa andar, mas quando o homem de Deus disser, levante-se e ande, levante-se e dê o primeiro passo de fé, e Deus lhe dará os próximos 45 passos. Jesus entrou em uma sinagoga no sábado, e os judeus se perguntavam, ele vai curar no sábado? Ele com certeza colocou suas mentes à vontade. Ele caminhou até um homem e disse, ei, você com a mão ressequida, levante-se. O homem disse, sim, Senhor. Jesus ordenou, estenda a mão. Agora, se ele fizesse isso hoje, você sabe o que as pessoas diriam? Irmão Jesus, estou assim há 20 anos, mas não aquele homem. Quando Jesus disse, estenda a mão, aquele homem não sabia de nada. Ele apenas disse,
sim, senhor. Ele se levantou, estendeu a mão murcha, bem no dia de sábado. E Jesus o curou porque ele agiu de acordo com a palavra do Senhor. É hora de agir. É hora de dizer, sim, Senhor, eu creio na tua palavra. Então você será o destinatário do seu milagre. Tudo o que ele disser a você, faça. Princípio 5. A afirmação da fé agora. Deus não apenas procura nossa ação de fé, mas nossa afirmação de fé. Deus sempre irá afirmar, ou confirmar, isso, quando você agir. Quando a água se transformou em vinho. Pense nisso agora. Jesus disse, enchei as talhas com água, João 2:7. E a Bíblia diz que os servos encheram aquelas talhas com água. Eles poderiam ter ficado sentados lá a noite toda e olhado para ela. Você já ouviu alguém dizer, estou esperando a manifestação disso. Eu ouço isso hoje mais do que em qualquer outro momento do meu ministério. Aguardando a confirmação. Estou cansado de esperar. Quero ver agora. Quando o milagre aconteceu, aquela água não foi transformada em vinho até que ele disse, agora tire-a. E quando começaram a derramar, era vinho. Cura dos enfermos. Lembro-me da história de Naamã, o leproso. Ele gastou uma fortuna tentando curar sua lepra e ninguém conseguiu curá-la. Durante uma batalha, esse general capturou uma pequena criada e a trouxe de volta para cuidar de sua esposa. Aquela pequena empregada. Limpando a casa um dia, disse à esposa de Naamã, eu gostaria que seu marido estivesse de volta em minha cidade natal. Eu tenho um pastor lá que imporia as mãos sobre ele e o curaria. Eu amo isso. Aqui está uma mulher que tinha confiança em seu pastor. Acredito que devemos ter confiança em nossos pastores. A Bíblia diz, há algum doente entre vós? O apóstolo Tiago não diz para chamar o evangelista. Ele diz, chame os presbíteros da igreja. Os presbíteros, não presbíteros, no plural. E que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esta mulher acreditou em seu pastor. Gostaria que ele estivesse de volta à minha cidade natal em Samaria. Meu pastor o ajudaria a se recuperar de lepra. Ora, Naamã era sírio, capitão do exército sírio. Este exército estava em guerra contra o povo de Deus. E, no entanto, Deus entregou seu próprio povo nas mãos de Naamã e permitiu que Naamã os conquistasse. Naamã foi primeiro ao rei de Israel com uma carta do rei da Síria, pedindo ao rei judeu que curasse Naamã de sua lepra. O rei de Israel disse, quem ele pensa que eu sou? Deus? Posso matar e tornar vivo novamente? Alguns de vocês que buscam a cura estão indo para os lugares errados. Vocês não podem correr para os médicos de raiz e ervas para serem curados. Você tem que lidar com a fonte do problema. Você tem que ir a um homem de Deus para receber a oração da fé. Agora, Eliseu ouviu que o rei havia rasgado suas roupas. Então o profeta enviou seu servo, Geazi, para dizer ao rei que havia um profeta na cidade. Diga a Naamã para vir ao profeta. Naamã veio com sua carruagem dirigida por motorista, 10 mudas de roupa, prata e ouro, pensando que poderia comprar sua cura. Naamã nem entrou na casa do profeta. Ele disse ao seu servo, vá buscá-lo e diga-lhe para sair. É assim que algumas pessoas vêm a uma reunião de tenda. Eles querem que eu monte um estande para que eles possam ter serviço drive-thru. Eles acham que temos um renascimento do McDonald's. Eles não querem se sentar na igreja. Eles querem ir ver o último show. Eles querem que eu sente em uma cabine com a mão estendida para que eles possam passar, tocá-la e seguir em frente. Isso é o que Naamã queria que o homem de Deus fizesse. O servo foi bater à porta de Eliseu. O profeta nem se levantou. Ele estava lá, sentado em sua cadeira de balanço. Ele disse, abra a porta, Geazi. Ele sabia quem era. Geazi foi até a porta, abriu-a e o servo de Naamã disse, o mestre está aqui, saia e cure, diga ao homem de Deus que Naamã está aqui fora. Geazi voltou e disse, há um sujeito aqui fora chamado Naamã. O profeta disse, eu o conheço. E tenho uma mensagem para ele. Diga-lhe para ir pular no lago. Tem certeza que quer que eu diga isso a ele? Perguntou Geazi. Sim, respondeu o profeta. Diga a ele o que eu lhe disse. Geazi voltou ao servo de Naamã e disse, tenho uma mensagem para você. O profeta não está saindo. Mas ele me disse para dizer ao seu chefe para mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Você quer que eu perca meu emprego? Perguntou o criado.
Eu não vou dizer a ele para fazer isso. Então ele não vai ser curado porque o que quer que o profeta diga para fazer, é melhor ele fazer. Esta é a afirmação da fé. Quando o homem de Deus lhe diz para fazer algo, é melhor você fazer. O servo voltou para aquela carruagem e disse a Naamã que o profeta não sairia para vê-lo. Naamã havia viajado uma longa distância para ver Eliseu. Agora seu servo está dizendo a ele que o profeta não quer vê-lo. Tenho uma mensagem para você, disse o servo a Naamã. O homem de Deus. Bem, você se lembra daquele rio que acabamos de cruzar, o Jordão, aquela velha coisa lamacenta? Sim, Naamã lembrou. Bem, o servo hesitou. Você deve mergulhar nele 7 vezes. Você quer me dizer que eu vim todo o caminho da Jordânia para mergulhar nessa bagunça lamacenta? Naamã gritou. Eu não vou fazer isso. Naamã ficou com raiva. Então seu servo falou bem baixinho. Por que não você simplesmente se humilha e faz o que o homem de Deus lhe diz para fazer? Eles vão acho que perdi a cabeça. Naamã pensou consigo mesmo. Agitando a água, ficando mais sujo do que nunca. Espero que meus amigos não me vejam. Eles vão pensar que eu enlouqueci. Naamã pensou consigo mesmo. Agitando a água, ficando mais sujo do que nunca. Espero que meus amigos não me vejam. Eles vão pensar que eu enlouqueci. Naamã pensou consigo mesmo. Ele desceu uma vez. Ele caiu 2 vezes. Ele desceu 3 vezes. Saiu da água e disse ao seu servo. Vamos fazer as malas e sair daqui. Estou infectando essa coisa. Vamos voltar para casa. Temos água de nascente lá atrás. O servo respondeu. Não. O homem de Deus disse para mergulhar 7 vezes. Naamã desceu pela 4ª vez, pela 5ª, pela 6ª. Quando ele desceu pela 7ª vez e voltou, ele tinha carne de bebê novinha em folha em cima dele. Curado pelo poder de Deus. O que os médicos não puderam fazer, Deus fez por ele. O teste de sua fé. Deus se preocupa com cada um de nós. Mas você tem que fazer o que Deus lhe diz para fazer. Deus quer afirmar sua palavra em sua vida. Mas não importa quem você é, sua fé tem que ser testada. Abraão foi chamado pai de todos os que creem. Deus deu Isaque a Abraão aos 100 anos de idade. Ele deu à luz um filho de seus próprios lombos. Sua esposa, Sara, tinha um ventre estéril, mas Deus tocou seu corpo e ela deu à luz Isaque. Depois que o menino começou a crescer, Deus disse a Abraão, pegue Isaque, leve-o para o monte e ofereça-o em sacrifício. Se fosse você ou eu, teríamos dito que era o diabo tentando nos roubar uma bênção. Mas Abraão conhecia a voz de seu Deus. Ele não o questionou nenhuma vez enquanto os elementos do sacrifício eram reunidos. Ele disse, Isaque, nós está subindo a montanha para oferecer um sacrifício a Deus. Reúna a madeira, tenho a faca e a corda para amarrar o sacrifício. Alguns dos servos de Abraão foram com eles. Abraão chegou a meio caminho da montanha e disse a seus servos para ficarem para trás. Isaque e eu estamos indo para oferecer um sacrifício. Estaremos de volta, disse ele. Eu gosto disso. Estaremos de volta. Acredito que há uma linha tênue entre o natural e o sobrenatural. Quando a água se transformou em vinho nas bodas de Caná. Quando Deus viu fé em Abraão. Abraão subiu ao cume daquela montanha e construiu um altar. Abraão subiu a metade da montanha e disse a seus servos que ficassem para trás. Isaque e eu vamos oferecer um sacrifício e voltaremos, disse ele. Eu gosto disso. Nós voltaremos. Acredito que há uma linha tênue entre o natural e o sobrenatural. Quando a água se transformou em vinho nas bodas de Caná. Quando Deus viu fé em Abraão. Abraão foi ao topo daquela montanha e construiu um altar. Abraão subiu a metade da montanha e disse a seus servos que ficassem para trás. Isaque e eu vamos oferecer um sacrifício e voltaremos, disse ele. Ele pegou Isaque e o amarrou a ela. Ele sacou a faca, mas Deus não o impediu. Ele levantou aquela faca bem acima de seu filho. Deus ainda não o impediu. Esta é a linha tênue entre o natural e o sobrenatural. No momento em que ele agarrou aquela faca para o mergulho descendente, Deus segurou seu braço. Ele disse, agora eu sei que você me ama mais do que ama seu próprio filho. Você pode ficar naquela cama de doente o quanto quiser, mas nunca ficará bem até dar o primeiro passo, levantar-se e começar a andar. Então Deus lhe dará o seu milagre. Jesus disse aos servos para encher as talhas com água e depois tirá-la. Eles estavam colocando sua reputação em risco. Você pode imaginar o que teria acontecido se aqueles servos tivessem levado aquelas talhas cheias de água ao governador? Eles estariam desempregados se não funcionasse. Vamos voltar a João 2 horas e 5 minutos.
Tudo que ele vos disser, fazei-o. É assim que se vê um milagre. Esta é a anatomia de um milagre. Princípio 6. A conquista da fé. Agora chegamos ao princípio final. Após a afirmação da fé, alcançamos a realização da fé. Tudo o que você precisa fazer é olhar o versículo 10 desse mesmo capítulo e verá as realizações da fé. E disse-lhe: todo homem no princípio põe bom vinho, e quando os homens já beberam bem, então isso é pior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Este início de milagres fez Jesus em Caná da Galileia, e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. João 2, 10, 11. As 4 dimensões da fé. A realização da fé é quadridimensional. 4 coisas aconteceram na realização da fé neste milagre. Primeiro, a fé sempre traz o melhor de Deus. Você mostra a Deus um pouco de fé, e Ele lhe dará o melhor de si. Até o mundo saberá que é o melhor de Deus. O governador estava bebendo aquele vinho quando foi até o anfitrião do casamento e disse: por que você guardou o melhor vinho para o fim? Poderíamos dizer a mesma coisa sobre o vinho novo do Espírito Santo. Nestes últimos dias, estamos vendo uma onda do poder de Deus nunca antes testemunhada que culminará no livro de Atos em nossos dias. A igreja começou no esplendor de seu poder e a igreja será arrebatada no esplendor de seu poder, em uma forma de porção dupla. Deus guardou o melhor vinho para o último dia. E você e eu fazemos parte disso. Em segundo lugar, a fé abençoa os outros. Todos no casamento puderam beber. Eu gosto disso. Quando você coloca sua fé para funcionar, ela não apenas abençoará você, mas abençoará todos ao seu redor. Eu estava pregando em Peoria, Illinois, e estava almoçando no hotel, preparando-me para ir estudar para o culto noturno, quando 5 homens me atacaram. Eles se aproximaram e disseram: você é Sanchamba, não é? Eu disse: sim, senhor. Um deles disse: somos todos pregadores batistas. Eles puxaram cadeiras, sentaram-se e passaram 4 horas comigo naquela tarde. Eles disseram: irmão Sanchamba, viajamos 370 milhas para ouvi-lo pregar esta noite. Você não sabe disso, mas quando éramos estudantes batistas na Southern University em Louisville, Kentucky, saíamos escondidos da aula para ouvi-lo no rádio. Nós entrávamos em um automóvel e ligávamos seu programa. Adorávamos ouvi-lo pregar. Um dia você disse: desafio vocês, batistas, a colocarem as mãos no rádio. Estávamos determinados a que nenhum pregador pentecostal nos desafiasse a fazer qualquer coisa. Nós 5 colocamos nossas mãos no painel daquele carro e começamos a falar em outro idioma. Deus nos encheu com o Espírito Santo e fogo. Do seu ventre fluirão rios de água viva. Neste último dia, veremos um reavivamento do derramamento do Espírito Santo como você nunca viu antes. Você também pode obtê-lo agora, e não esperar até então. Você é um candidato a receber. A fé traz o melhor de Deus. Essa é a primeira dimensão. A fé abençoa os outros. Essa é a segunda dimensão. E a terceira dimensão é onde a fé gera fé. Você está me ouvindo? A dúvida gera dúvida. Medo gera medo. Quando você está com medo, você vai deixar outra pessoa com medo. Quando você duvidar, alguém duvidará. Mas quando você tem fé, você ajuda alguém a ter fé. Porque Jesus realizou este milagre, seus discípulos creram nele. Até este ponto, eles não o fizeram, eles apenas o seguiram. Mas por causa do que seus olhos viram, uma demonstração do miraculoso e do sobrenatural, e por causa da fé de Jesus, todos os discípulos creram nele. Quando você tem fé, outra pessoa terá fé. A quarta dimensão da fé é: a fé e o miraculoso glorificam a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você aprende a confiar em Deus, você o está glorificando. Você quer glorificar a Deus? Então livre-se de sua doença. Livre-se da sua doença. Livre-se do seu pecado. Receba o Espírito Santo. Reivindique todas as promessas da Bíblia e você glorificará a Deus, dizendo: Senhor, eu creio na tua palavra. Eu a reivindico agora. Ela pertence a mim. Eu a reivindico para mim e a reivindico para minha família. Quando você aprender a colocar a fé em prática, receberá um milagre em sua vida. Você quer um milagre? Você quer que Deus te salve? Você quer ser curado? Você quer que Deus o liberte e o liberte? Você quer que Ele o encha com o Espírito Santo? Você não precisa esperar até amanhã.
Você pode obter o seu milagre agora mesmo porque Jesus está com você agora. Você pode receber o seu milagre. Agora deixe-me orar por você, querido Jesus. Venho a ti em nome deste amigo que precisa de um milagre. Senhor, eu libero seu poder milagroso na vida deste amigo hoje. Estamos obedecendo a sua palavra e fazendo o que você disse para fazer. A tua palavra diz para lançarmos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu cuidas de nós. Então nós estamos trazendo esta necessidade milagrosa para você com fé, acreditando. Senhor, tu vês esta necessidade. Você entende esse problema. Você sabe tudo sobre esta situação. Quando viermos a ti, cure este corpo, restaure esta família, perdoe cada falha e falha, fortaleça cada fraqueza, forneça abundância para cada falta e necessidade. Pegue o que temos e transforme-o milagrosamente no que precisamos, assim como você transformou a água em vinho. Ó Deus, nós te amamos. Agradecemos e agradecemos antecipadamente por seu poder milagroso que já está se movendo em nosso nome. Abençoe este amigo agora de uma maneira especial e teremos o cuidado de lhe dar o louvor, a glória e a honra para sempre. Amém. Restaure esta família. Perdoe todas as falhas e falhas, fortaleça todas as fraquezas, forneça abundância para cada falta e necessidade. Ó Deus, nós te amamos. Agradecemos e agradecemos antecipadamente por seu poder milagroso que já está se movendo em nome de Jesus. Abençoe este amigo agora de uma maneira especial e teremos o cuidado de lhe dar o louvor, a glória e a honra para sempre. Amém. Restaure esta família. Perdoe todas as falhas e falhas, fortaleça todas as fraquezas, forneça abundância para cada falta e necessidade.